Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma entrevista aqui do Imagenscast. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E antes de começar a trocar uma ideia com a nossa convidada, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, nos siga nas redes sociais. Se quiser e puder contribuir com o meu trabalho via Pix, considere se tornar membro do canal, porque assim você ajuda o canal mensalmente e tem benefícios por isso. Beleza? Nossa convidada, ela tem uma formação muito extensa, eu tive até que escrever para ler. Ela é cantora lírica de formação, mestre em performance, compositora, preparadora vocal, enfim, já cantou com Angra, já cantou com Geoff Tate. É uma mulher muito talentosa e é um prazer recebê-la aqui. Marília Zangrande, muito obrigado por aceitar meu convite. Como é que você tá? Manuel, eu estou super feliz de estar aqui por você ter feito esse convite para mim. Quem agradece sou eu. Que legal. Bom, indo direto para o nosso papo, Marília, eu tava lendo o seu release Uhum. e nele dizia que nesse começo de ano você ia entrar em estúdio para gravar um material seu. O que Sim, você pode falar a respeito disso? Rolou essa gravação? O que a gente pode esperar? Tem material da Marília novo vindo por aí? tem. Está gravado, está lindo, foi mágico. Já está, em breve deve estar saindo, porque hoje, inclusive, de manhã, num dos meus comentários do Instagram, era o Gus Solares, que é o produtor e guitarrista do The Shadow Works, falando que as músicas estão saindo do forno, e era mais ou menos a previsão que ele tinha me dado, né? Eu estive em janeiro, em São Paulo, gravando no Greenhouse Studios, e foram 3 músicas. O The Shadow Works é bem curtinho, assim. Ele é um projeto concentrado, sabe? Ele não é um álbum, ele é uma P, assim. Mas ele é bem concentrado. São 3 músicas e eu queria fazer 3 coisas bem diferentes, trazendo algumas das referências que eu mais gosto do rock. Então também não estava nem um pouco preocupada em a classificação, sabe? Então, isso é melódico, isso é progressivo, isso é rock, isso é o que vai sair. Até porque tudo saiu, tudo aconteceu de uma maneira muito orgânica, né? O processo todo de composição e de escrever as letras e tudo foi tudo muito orgânico. Então, eu realmente não fiquei muito preocupada em identidade, em estilo, e nada disso. Eu queria lançar aquilo. E aí, quando eu saí do estúdio, era 24 de janeiro, quando eu fui para o Rio de Janeiro, né? Eu passei 2 meses no Brasil, eu moro em Lisboa, Isso. fiquei 2 meses no Brasil. E aí, passei 2 semanas em São Paulo, em janeiro, para gravar o The Shadow Works, inclusive fazer outras coisas. E aí, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, para depois seguir aqui para Lisboa, o Gus falou para mim que final de fevereiro era a previsão dele para terminar a parte de edição e mixagem. E aí, em breve, essas músicas já estão assim finalizadas. Eu estou super empolgada. As músicas são todas composições suas? Tudo meu. Tudo meu, assim. A última música do Chess é uma música de uma parceria. A composição foi feita em parceria com o Gus. Porque quando eu cheguei no estúdio, em janeiro, eu tinha 2 músicas escritas, compostas, assim, e a ideia sempre foi fazer 3. O projeto sempre foi fazer 3 porque eu queria fazer uma. Eu sabia que eu não ia ter muito tempo, eu não ia, e era melhor fazer uma coisa assim concentrada, mas que a gente pudesse fazer e se colocar ali, do que querer fazer uma coisa muito maior e terminar sendo maior que a gente ia conseguir entregar, e aí não cumprir com tudo, né? Eu sempre falo, é melhor você prometer 5 e entregar 5 do que você prometer 10 e entregar 8. Sempre melhor. Então, sabe assim, vamos fazer isso aqui pequenininho, concentradinho. Então, eram 3 músicas do projeto, mas eu tinha só 2 escritas, The Angel e The Song. E aí a gente ficava lá, o pessoal, mas poxa, e aí, como é que vai ser a terceira música? Eu estava sempre falando, vamos deixar espaço para Deus, vamos ver o que Deus vai resolver. E aí, na uma semana que eu fiquei lá no estúdio, em algum momento eu sentei com o Gus, ele com um violão, e começou a tocar alguma coisa, e aí realmente saiu uma composição da Chest, que acho que não fica nem um pouco atrás, assim, de tudo que a gente já estava adorando nas 2 composições anteriores. Que legal. Já tem a previsão para sair o material é quando?
A previsão para estar pronto é fevereiro. Para sair, aí é outra coisa, Manuel, é outra história. Porque meu primeiro trabalho autoral, esses anos todos cantando com Jeff, né? Ano passado eu cantei com Andra, tudo isso, sempre tinha alguém para virar para mim e falar: como é que eu conheço mais o seu trabalho, o que mais que você faz? E eu não tinha até então muita coisa. Eu tinha um single que eu também fiz com o Gus, que é uma composição do Gus até, que é o Smoke and Mirrors, lançado em 2019. Sim. Aí eu tinha o Canções Entre Mares, que eu fiz com o Fernando Moura. É um projeto que eu amo também, assim, é um projeto que eu acho belíssimo que a gente fez ali. Me dá super, super orgulho de ter me envolvido naquilo, de ter feito. Mas era também, acho assim, meus primeiros passos escrevendo letra ainda, sabe? Eu escrevi a letra para Smoke and Mirrors e foi uma coisa meio difícil. Aí, de repente, veio Fernando Moura com a proposta daquelas 4 canções. Eu teria que escrever 3 letras, que eu terminei só escrevendo 2, fiz ali mulher. Só escrevi 2 que eu também achava assim: nossa, será que eu consigo fazer isso? Cheio de insegurança, tá? Cheio de síndrome de impostor, assim. Mas eu acho, particularmente, eu sou muito feliz com o que eu fiz no Canções Entre Mares, mas Canções Entre Mares também não é rock, não é em português, é um estilo que até hoje eu e o Fernando a gente não conseguiu definir em que prateleira que a gente coloca aquilo, mas a gente também não é uma preocupação. O que a gente queria de verdade era fazer música, fazer aquele projeto, sabe, ver o que ia dar. E aí, dessa vez, a primeira vez que eu estou fazendo assim, um trabalho meu, completamente meu, músicas minhas, o conceito é meu, tudo é meu. E eu ainda estou me perguntando assim, como é que vai ser a melhor maneira para lançar isso, mas acho que no final das contas eu vou terminar independente do Mas em breve, assim, em breve quero lançar. E aproveitando o gancho que você falou sobre escrever letra, que você teve dificuldade na Smoke and Mirrors, então você considera já que esse EP representa uma evolução para você enquanto artista, se não como cantora, né, que você já é uma cantora muito experiente, mas como letrista, foi um desafio para você escrever essas 3 letras? Olha, eu preciso dizer, Manuel, que eu me realizo muito quando eu me descobri uma songwriter. Escrever letra, assim, é uma coisa que eu gostei, que eu sempre gostei. Eu trabalhei como tradutora, eu estudei letras, eu fui pesquisadora de sociolinguística durante 5 anos, olha só que interessante. Uau! Mas texto, assim, eu já escrevo, assim, desde adolescente, basicamente, eu gostava de escrever, ainda que eu não tenha quase nada publicado. Assim, eu tenho 2 contos que eu lancei no Amazon, que eram coisas muito antigas, mas escrever sempre foi uma coisa minha. Escrever letra eu sempre gostei. Mas estar no processo de escrever uma música do zero, sabe, de criar uma canção completamente minha, assim, é uma coisa que me deixou realizada de uma maneira que acho que nem eu esperava, sabe? Então é uma progressão, um avanço gigantesco, assim. É um avanço maravilhoso, uma coisa que eu realmente percebo que eu preciso fazer mais. Existe muita verdade minha quando eu faço isso, sabe? Que legal. Então fiquem atentos às redes sociais da Marília, que quando ela tiver as datas de lançamento, que em breve vai sair, ela já vai anunciar para todo mundo ficar atento e esperar o lançamento. Marília, seguinte, voltando para a apresentação que eu fiz, a sua apresentação que eu fiz, lírica de formação, mestre em performance, preparadora vocal, quanto tempo demorou a sua formação, quer dizer, essa formação que eu falei, porque a formação de um artista ela é eterna, né? Nunca para de aprender. Mas essa formação que eu falei, sua formação enquanto cantora lírica, mestre em performance, preparadora vocal, quanto tempo ela durou? Olha, é difícil, né? É difícil a gente falar porque eu acho muito complicado, Manuel, a gente pensar assim, quando é que um artista começa? Quando é que a carreira do artista começa, sabe? Existe toda a história, toda a gente conhece, mas isso não quer dizer que ele não existiu antes. Isso não quer dizer que esse artista já não estivesse antes fazendo escolhas, assim. Mas de formação mesmo, eu posso dizer que eu comecei a ter aula de canto, acho que eu tinha 15 anos. E demorei muito para achar
professores, pessoas que conseguissem me orientar na minha voz de uma maneira que me servisse, de uma maneira que me colocasse capacitada para fazer aquilo que eu queria fazer. E aí isso é muito recente, tá? E eu digo assim, mesmo dentro da faculdade de música, eu tive muita dificuldade em achar pessoas que tivessem ali, eu não vou nem falar capacitadas, porque não é uma questão de habilitação, não é uma questão de formação, mas a gente, eu acho que isso é verdade em qualquer instrumento, tá? Mas acho que para a voz isso é muito mais sensível. Quando a gente quer desenvolver a nossa voz, a gente precisa achar a pessoa certa. Vai ter um grupo de pessoas certas, sabe? Mas a gente precisa achar alguém que realmente entenda a nossa voz, ou que pelo menos não ache que saiba. Isso também é importante. Tem muita gente que acha que sabe. Tem muita gente que, ao longo da minha trajetória, ouviu minha voz e achou que era uma coisa, e achou que fosse resolvê-la de um jeito. E quando percebeu que não estava conseguindo resolver daquele jeito, tratou como se a minha voz em si fosse um problema. E também não era por aí, sabe? Mas, assim, também, aproveitando que a gente está falando disso, e sempre que eu posso, eu quero falar mais sobre trajetória vocal, porque eu acho muito importante, acho que a gente precisa falar mais disso, assim. Não era um defeito das pessoas e nem um defeito meu, era uma questão de encontro, sabe? E tudo que a sua voz precisa não cabe a uma pessoa só dar. Existe uma série de pessoas que vão passar pelo seu caminho e que vão contribuir. E isso também é importante a gente entender que muitas dessas contribuições a gente vai precisar deixar no caminho, sabe? E outras a gente vai usar por algum tempo, e para depois a gente transformar aquilo em outra coisa e instrumentalizar aquilo de uma maneira melhor, assim. Então é um caminho até tortuoso e árduo para dizer que ele foi assim, para colocar ele numa linha temporal tão simples, sabe? Mas eu comecei a ter aula de canto, eu tinha uns 15 anos. E aí passei pela faculdade, e só para você ter ideia, esse ano, em novembro nada, desculpa, meio do ano, em junho ou julho, meio do ano, eu vou para uma academia de cantores na Itália, que são 2 semanas, eu vou lá com meu preparador vocal, e um time de outros profissionais, assim, então é um processo que nunca acaba. E eu acredito que, assim, eu não quero que ele acabe tão cedo, sinceramente. Tem gente que se surpreende quando fala que eu ainda tenho aula de canto, que eu ainda pratico. Eu falo, mas, gente, é um processo que eu amo tanto, eu não quero que ele acabe, sabe? E eu vejo tantas as pessoas começando a cantar, doidas para que aquilo chegue no final. Eu falo, pô, você está esperando que isso chegue no final, você está perdendo o bom passeio disso, você está perdendo, assim, porque não existe nada importante na voz que esteja lá no final. Está tudo agora, está tudo acontecendo agora. É tudo um processo que está na nossa cara o tempo inteiro, sabe? Então, não espere ele acabar, não, para você curtir, para você entender que tem tanta coisa na sua voz para fazer, sabe? Já está aí, o teu instrumento já tá disponível, sabe? E eu estou vendo que você está com guitarra, com baixo, sim, lá atrás, assim. Quando a gente inventa de tocar um instrumento, a gente vai ter que comprar o instrumento, a gente vai ter que comprar o equipamento. A voz está aí, gente, sabe? Usa ela com carinho, usa ela com respeito. Cada vez que você sentir dor é um aviso que a coisa não é bem por ali. Se você está ficando rouco, não. Mas está aí, vai descobrir esse instrumento. E até como professora e preparadora vocal, isso é algo com que você tem de lidar com frequência, principalmente alunos novos que chegam super ansiosos, querendo todas as respostas e todos os truques vocais assim de uma hora para outra. Você tem de falar isso que você acabou de falar para mim. Não espera terminar para você começar a curtir. Muito. E não ache que existe nada mais importante da tua voz que não é o que você está fazendo agora. E aí, Manuel, já que você me fez essa pergunta, eu vou me expor aqui, porque é a mesma coisa que meu professor de canto me fala. Eu ouvi isso ontem dele. Olha só. E parece assim que em algum momento esse processo vai estar encerrado. Não vai, gente. Não vai, sabe? E assim, muito do que eu em algum momento, eu até preciso voltar, mas em algum momento eu estava fazendo aula de guitarra e violão clássico com um grande amigo meu, Max Mitchell, que a gente já
tocou várias vezes. Quem estiver no Rio de Janeiro, ele tem uma loja maravilhosa de instrumentos. Estou aqui fazendo um jabá que nem é meu, mas ele tem uma loja maravilhosa de instrumentos no Rio de Janeiro, e é um professor incrível, tá? Então, Max Ritchell, super recomendo. E aí eu estava fazendo aula com ele há um tempo. E foi tão interessante para mim, como professora e como preparadora vocal, me colocar de novo nessa situação em que eu não sei nada, sabe? Nessa situação de... eu não sei nada não, mas nessa situação de faixa branca, de iniciante, assim. E isso me ajudou muito a conseguir compreender também a cabeça dos meus alunos na hora que eles estão cantando. Porque é fácil a gente esquecer certas dores quando a gente está começando. Mas elas estão lá, sabe? Elas são comuns, elas são muito mais coletivas do que a gente imagina. A gente sente elas individualmente, mas elas são coletivas. E me colocar de novo nesse processo foi super importante, sabe? Mas a questão é, as pessoas em geral começam a ter aula de canto, ou vão procurar orientação, porque elas querem cantar uma música. Em geral, essa música, elas têm uma ideia muito clara de como é que tem que ser essa música. Ou elas querem cantar como o fulano. E aí você consegue colocar aqui qualquer nome de gente incrível que a gente gosta. Dio, Glenn Hughes, Jeff Tate, Robbie Halford, Bruce Dixon. Então as pessoas já chegam com um modelo na cabeça delas, é como se só aquilo importasse. E elas terminam não experienciando a oportunidade como elas deveriam experienciar. Elas começam tudo vira um grande não, porque ainda não é igual ao Dio, ainda não cheguei naquele agudo. Só que não existe nada na voz que a gente construa que vai estar lá pra gente. Tudo é uma construção que a gente tem que começar do início, sabe? E quanto mais a gente ignora esse início, mais perigosa, entre aspas, a coisa vai ficando. Não, entre aspas não, realmente perigosa a coisa vai ficando, porque quando a gente erra na voz, quando a gente faz um trabalho que não serve a gente vai ter uma lesão. A gente está cavando uma lesão e é um problema de saúde. Então, gente, voz precisa de muito pouco para funcionar bem. Se você ignorar isso, aí você vai ter que... Aí a conta chega. Então, tudo aquilo que as pessoas acham, eu não tenho dinheiro agora para fazer aula de canto. É melhor você arranjar dinheiro agora para ter uma orientação, para ir para fono, para fazer aula de canto, do que ter que arranjar dinheiro depois para fazer cirurgia, para fazer terapia de recuperação de cirurgia, anestesista, blá, blá, blá. Desmarcar compromisso, sabe? E desculpa se eu estou até escapando um pouco do tema da tua pergunta, mas é que eu acho essas coisas tão importantes para falar, que sempre que eu vejo uma entrevista, eu quero encaixar ali um pouquinho de conhecimento vocal, né? Mas é isso, assim, as pessoas ignoram muito que o que elas fazem ali na hora é importante. E isso eu escutei ontem do meu professor de canto. Você está com a cabeça no futuro. Você está com a cabeça, você quer fazer o negócio, você quer conquistar aquilo, você quer dominar, você quer entender, você quer pegar o negócio. Ele falou, não existe isso, existe o que você está fazendo agora, existe o que você está fazendo no momento. Se você não colocar o seu foco aqui, não vai dar. Você vai estar trabalhando errado, sabe? E para vocês verem, assim, a gente sempre vai ter que colocar o nosso foco no lugar certo. Não existe uma coisa, a voz que está construída. Óbvio, a gente tem grandes vozes, mas é sempre um processo, é sempre uma coisa de você reconstruir e repassar por aquilo, sabe? Muito bom. Mestre em performance. Como é que é a formação de uma mestre em performance? E qual é o seu trabalho enquanto mestre em performance? Eu sou mestre, a performance, aqui eu vim estudar em Portugal, fazer meu mestrado em Portugal. E aqui o que vale na Europa como um todo, assim, mas eu não vou falar da Europa inteira, tá? Mas é muito comum aqui. Mas aqui em Portugal, vou falar de Portugal que eu conheço. Em Portugal, dentro da música, você pode fazer a licenciatura... Desculpa. A licenciatura é aquilo que a gente pensa no Brasil como bacharelado. Tá? No Brasil, a gente tem a licenciatura como aquelas pessoas que querem exercer o ofício
de professores, né, do magistério, e você tem o bacharelado como aquelas pessoas que querem atuar na carreira. Aqui em Portugal a gente não tem muita essa separação, não. A licenciatura, esse ciclo básico do curso superior. E aí depois eu vou para o mestrado. Dentro do mestrado, eu posso ter como é que era, gente? Pedagogia ou a performance. E eu fui para performance. Então, o meu mestrado é em música, mas eu estudei a performance artística. Eu não quis ficar estudando para dar aula. Desculpa te interromper, essa diferenciação entre pedagogia e performance, traduzindo para quem está nos assistindo, seria algo como você focar na teoria e focar na prática? Seria algo como você focar na licenciatura ou você focar no bacharelado. Entendeu? Entendi. É que aqui os nomes são trocadinhos, assim. Porque as pessoas acham que em Portugal a gente fala a mesma língua que a gente fala no Brasil. Quase. Não existe uma barreira linguística, existe uma muretinha. É uma muretinha linguística. E quando você for passar para lá, é bem provável que você vá dar aquela tropeçada, aquela catadinha de cavaco, sabe? O dedão na mureta. Você viu a mureta, mas você acertou o dedão na mureta. Não é uma barreira, mas é a mureta. A gente acha que é livre. Não é. Muito bom. Você também é preparadora vocal. O approach, o seu approach para alguém, para um preparado, para alguém que você vai preparar, ele muda muito de acordo com o estilo que o cantor ou a cantora canta? Sim, mas também... Sim. Sim. Mas eu acho que tem certas coisas que todo mundo tem que entender. Ou pelo menos assim, naturalmente, Manuel, quando eu vou falar, ou quando qualquer pessoa vai falar, a gente está falando da nossa experiência, né? Eu, dentro da minha visão da voz e do que eu faço com a minha voz, e do que eu já estudei, do que eu já aprendi, eu acho que tem certas coisas na voz que a gente nunca pode ignorar. Então, tem certas bases ali que eu acho que todo mundo tem que entender. Mas, quando a gente vai fazer coisas diferentes, a gente realmente vai se colocar objetivos diferentes. Então, a coisa realmente vai mudar. E, além de tudo isso, cada voz é uma voz. Cada cabeça é uma cabeça. Cada corpo é um corpo. Cada organismo é um organismo. E cada identidade é uma identidade. Porque a voz, ela é uma identidade projetada. E aí a gente vai entrar numa teoria assim, um pouco mais pesada, que eu acho que a gente quer deixar essa entrevista mais divertida, né? E não tão teórica. Mas o que eu quero dizer é isso, assim, cada pessoa é uma pessoa. E quando a gente faz um trabalho de qualidade, a gente precisa considerar isso também. A gente precisa considerar o que a pessoa quer fazer, como um instrumento dessa pessoa e como essa pessoa navega por dentro do próprio instrumento de maneira muito específica, que é ela e nenhuma outra pessoa. Então, eu tento nunca olhar para uma pessoa que chega para mim me confiando a voz como se, eu já sei o que fazer. Não, eu sempre preciso entender essa pessoa, eu sempre preciso entrar um pouco na cabeça dela, eu sempre preciso deixar que ela fique um pouco mais solta na experiência da aula de canto, porque senão ela vai estar sempre muito travada e aí a coisa não vai ficar, o instrumento não fica disponível, sabe? E aí se não ficar disponível, não tem trabalho, sabe? E aí a culpa não é do outro, a culpa é minha, é o meu trabalho. Sim. Quando a gente contrata um profissional, papel do profissional agir, garantir não dá, mas agir para que aquilo que ele precisa venha, né, aconteça. E aí, de novo, eu estou falando isso por quê? Porque às vezes a gente acha que o problema é nosso. Eu perdi a conta já de quantas vezes pessoas vieram para mim falando, eu queria muito cantar, mas um dia me falaram que eu nunca ia ter jeito para isso. Mas desculpa, quem foi que falou? Quantos anos você tinha? O que a pessoa fez? Sabe? Não, mas é que eu não levo jeito, minha voz não é para isso. Quem foi que te disse isso? Foi o pastor da igreja de quando eu tinha 12 anos. O que ele fez? Esse cara não sabe de nada. E é muito impressionante como às vezes as pessoas estão trazendo isso para mim, que elas super respeitam o meu trabalho,
elas super me acham incrível, assim, sabe? Colocam muito para cima. Mas quando eu falo, esse cara que te falou isso não sabia de nada. As pessoas dão mais crédito à pessoa que falou aquilo do que às vezes para mim. E entenda, não é sobre mim a conversa, é sobre essa autoridade que de repente alguém vem te dar uma crítica que ela é inabalável, sabe? Eu lido muito com isso o tempo inteiro, Manuel. Eu viro para as pessoas e faço um elogio a elas, sobretudo em situação de aula. Parabéns, nossa, como tá ótimo. As pessoas olham para mim assim com um certo ar de descrença, assim, tipo. E eu viro e falo assim, engraçado, que se eu estivesse aqui te dando uma crítica, se aguardar essa crítica para o resto da vida. Mas como eu te dou um elogio, você tá doido para achar um filtro na tua cabeça, um motivo para tua cabeça para justificar o fato do meu elogio não ressoar. Isso acontece direto, tá? Isso acontece direto, dentro da aula de canto e fora. Comigo assim, e para mim também, né? A gente é uma situação que é muito fácil qualquer um se identificar com isso. E aí eu falo para ela assim, quem foi essa pessoa que falou que você não podia cantar? E, de verdade, se você não levasse jeito para cantar, você não ia querer cantar. E assim, Marília, a gente vive numa sociedade de clichês, de padrões e de modelos ideais. Você acha que, por exemplo, hoje a gente tem programas como The Voice, nos quais você tem pessoas julgando quem canta bem, quem não canta bem, e eu acho que, por um lado, isso ajuda a descobrir grandes artistas, por outro, eu não vejo com tantos bons olhos isso, porque uma vez que, na minha opinião, tá, você me diga se eu estou errado ou correto, uma vez que música é expressão, qualquer voz pode se expressar da sua maneira, então quem sou eu, ou até a Marília, isso aí com todo respeito eu falo a você, para falar, você não é cantor, você não pode cantar. Eu acho isso de uma arrogância, e eu sou músico, eu toco guitarra, eu acho isso meio arrogante, falar para alguém que você não pode ser, sabe, quando você começa a falar, como artista, eu acho que a arte está dentro de todo mundo, né, cabe cada um descobrir a sua e se expressar da sua maneira. O quanto você acha, se é que você acha que essa sociedade dos padrões, dos estandardes, né? Você precisa ser uma diva, você precisa ser um cantor super afinado, que sabe fazer os melismas. Por exemplo, que eu sei que eu não consigo fazer isso, vou me jogar para baixo, vou achar, não, eu nunca vou conseguir cantar. Mas eu já tenho isso meio que desconstruído, assim. Eu tenho meus sons, canto da minha maneira, adoro a maneira como eu canto, os meus sons, e para mim isso tá valendo, porque eu tô me expressando, tô feliz, tô me sentindo bem. Então, bom, falei demais, e aqui a entrevistada, quem tem que falar é você, mas você acha que a sociedade na qual a gente vive meio que força a arte para um caminho, e quem não seguir esse caminho meio que fica de fora do clubinho dos artistas, isso é, de certa forma, prejudicial para os artistas? Manuel, eu podia responder a tua pergunta, mas eu acho que você já falou tudo. Tem uma coisa que você falou que eu não concordo muito, não. Você falou, eu não consigo fazer melisma. Você não consegue porque você não se propôs a fazer isso. Mas eu acredito, eu tenho certeza orgânica dentro de mim que se um dia você ouvisse uma música que te apelasse com um cara cantando um melisma, uma mulher cantando um melisma, que você ia falar, cara, isso é muito bom. Você ia achar o caminho disso por você, dentro do teu instrumento. Acredito de verdade nisso, sabe? Mas eu vou tentar completar o que você falou, porque eu acho que o que você falou foi brilhante. Eu acho crítico a gente pensar que hoje... Bom, a gente pensar não, mas primeiro de tudo, a gente vive num momento da nossa sociedade, da nossa civilização, em que tudo é supermensurável, sabe? Uhum. O meu sucesso ou o meu fracasso é mensurável. Tipo, o meu fracasso é um flop, é uma baixa... o vídeo não foi assistido o suficiente, não foi vendido o suficiente. E aí, por outro lado, também, quem mais acumula números vai ser sempre um sucesso. Eu acho isso nocivo. Eu acho isso extremamente nocivo para a gente. E, mais ainda, eu já tive alunas, né, que eram crianças, que queriam ir para o The Voice Kids. E aí eu fiquei assim, ó,
Tem certeza? E aí eu falo como uma artista mais experiente, assim, e dentro da trajetória do artista, a gente sempre vai ter uma carga considerável de rejeição, tá? Sempre vai ter, sempre vai ter. A gente vê muitas essas histórias de que, de repente, alguém estourou, de que, de repente, alguém fez sucesso da noite para o dia. Você pode ter certeza que, muito antes disso, estava lá a pessoa, na trajetória dela, recebendo muita porta na cara, recebendo não, recebendo uma série de rejeição. E isso é pesado. E eu, já uma pessoa adulta, fui passar por isso, e ainda assim isso deixou marcas em mim, isso ainda assim foi coisas com as quais eu tive que aprender a lidar. Uma criança de 9 anos. Nossa. Não, gente, por favor. Por favor. Você imagina isso ainda na cabeça de uma criança de 9 anos, que vai querer entrar num negócio desse, vai colocar isso como uma meta do ano dela, e aí ela vai colocar isso na cabeça dela e ela não vai passar. Porque, vamos ser muito sinceros, mas o meu filho é genial, mas a minha filha é um gênio da música do século XXI. Eu não ignoro essa possibilidade, mas vamos ser realistas. A maior parte das crianças que vai se inscrever lá vai ter que voltar para casa. É uma que vai. De repente, no ano seguinte, vai ter outra e tal. É uma que vai. Você tem certeza que essa marimba na cabeça dessa criança, assim, em tenra idade, é tão boa? Porque eu vou falar uma coisa, assim, Manuel. Eu nunca me coloquei num The Voice. Eu nunca me coloquei num reality show desse. Porque existe alguma coisa ali que perpassa por tudo isso que você acabou de dizer e mais uma série de outras coisas que eu vejo, que eu falo assim, eu acho que esse não é o meu lugar. Eu não quero ter que entrar aí. Eu não quero ter que lidar com esse tipo de coisa. Eu acho muito grave hoje a gente pensar que os artistas são mensuráveis, são assim, primeiro, segundo, terceiro lugar, sabe? Eu acho isso terrível, sobretudo quando a gente lida com coisas tão verdadeiras que é a expressão humana, isso que você acabou de falar, todo mundo tem o direito de se expressar. E eu, sinceramente, acho que todo mundo tinha que desenvolver atividades criativas, porque a gente é mais feliz quando faz isso. Totalmente. Sabe, assim, eu acho que faz parte da nossa socialização a gente ter alguma coisa, alguma atividade criativa, a gente ter essa liberdade. A gente, como indivíduo, precisa construir isso para a gente. A gente, como indivíduo, precisa fornecer para a gente um campo de autenticidade, algum espaço na minha vida em que eu consiga ocupar aquilo com autenticidade. O que eu quero dizer com autenticidade, também, para não ser uma palavra solta, assim? A possibilidade de você explorar aquilo de maneira livre e desapegada de resultados. Hoje, cada vez que você inventa de ter um hobby, você já está pensando se esse hobby você consegue fazer ele lucrativo no futuro. E, cara, hobby não é isso, sabe? Isso é o oposto do hobby, está do outro lado. Exatamente. Hobby está do outro lado, gente. E as pessoas que conseguiram fazer seus hobbies lucrativos é porque elas viveram aquele hobby, na natureza do hobby, de maneira tão limpa, tão longe de contaminação, que de repente aquilo começou a ganhar uma proporção diferente e aí virou algo lucrativo. Mas aí, de novo, é aquela mesma coisa que meu professor de canto falou para mim. Você está com a cabeça no futuro. Você tem que estar com a cabeça aqui no que você está fazendo, porque é o que você está fazendo que vai definir onde você vai chegar, as possibilidades do futuro, o que você está construindo. Não é o oposto. Você não vem do futuro para cá. Você vai daqui para o futuro. Exatamente. E isso eu acho muito terrível. E aí, quando a gente começa a comparar os artistas dessa maneira, eu quero só deixar uma ressalva. Eu tenho grandes amigos e conheço grandes artistas que passaram por reality shows, sabe? E eu entendo que isso também é um recurso que o artista tem hoje de fazer com que ele chegue ao público. Então, não é uma crítica aos artistas de maneira nenhuma, tá? Claro. Mas é uma crítica... A minha crítica e o meu temor é diante do mecanismo e do que ele está alimentando.
Quando a gente começa a colocar os artistas como algo escalonável, assim, tipo, esse é melhor do que esse, como se fosse Super Trunfo. Você jogou Super Trunfo, Manuel? Sim, sim. Sabe, tipo, cilindrada, minha moto tem 500, ganhou. Exatamente. E nem todo mundo vai ter cilindrada, sabe? O que eu quero dizer é, a gente vai estar falando de instrumentos diferentes, a gente vai estar falando de recursos diferentes, a gente vai estar falando de expressões diferentes. E quanto mais a gente quer medir as pessoas, mais a gente vai pasteurizar ou tender a uma pasteurização dessas expressões. E isso eu acho terrível. A melhor coisa que a gente pode ter no mundo é essa variedade humana. E essa variedade humana não é só coletiva, ela também é individual. É importante as diferentes coisas que cada um carrega dentro de si. Sabe? As diferentes capacidades, os diferentes sensos, as diferentes percepções e olhares e escutas que a gente tem. Tudo isso, porque tudo isso forma a gente como artista. Quando a gente vai fazer isso recentemente, para quem assistiu a entrevista no Amplifica com o Rafael, com o Bill Hudson, o Rafa em algum momento falou de quando ele chegou nos Estados Unidos para aprender guitarra, ele foi ouvir Chiclete com Banana, ele entendeu que ele lá tocando guitarra também era Chiclete com Banana, mesmo que não fosse algo que ele escutasse, mas era algo que ele tinha dentro dele. Isso é tão importante a gente entender que a gente não é simplesmente aquilo que a gente afirma. A gente é tudo aquilo pelo que a gente passou, a gente é tudo aquilo que a gente viveu, a gente é também as nossas memórias afetivas e aquilo que a gente tratou como um simples background da nossa realidade. A gente é tudo isso. E quanto mais a gente quer ficar homogeneizando essas escutas e essas avaliações, eu acho terrível. Eu acho nocivo, assim, para as cabeças dos artistas, para a relação do público com os artistas, para as escutas, sabe? Eu acho que a gente também entra num momento assim de escutas muito complicadas, cada vez mais. Então eu acho que tudo isso assim tem um efeito colateral, um efeito rebote complicado para a gente, para todo mundo. Não poderia concordar mais, Marília. Parabéns pela resposta. Obrigada. Seguinte, a sua carreira nos palcos, ela começa como e quando? Eu posso dizer que minha carreira no palco começou cantando ópera, né? Eu cantei, não sei nem se as pessoas vão pegar essa referência, mas eu cantei uma ópera escrita em cima da obra do Dias Gomes, O Pagador de Promessas. Quando eu era criança, não façam essa conta, né? Isso aqui é um podcast de música, não de matemática, não de gente de humanas, é um de gente de humanas, né? Quando eu era criança, teve uma minissérie na Globo, que era O Pagador de Promessas, foram 4 capítulos, eu acho. Tinha o José Maier, eu não vou lembrar do elenco todo, tinha Denise Milfon, acho que tinha Joana Fon também, e era uma história muito brasileira, assim, que era o José do Burro, que ele fez uma promessa que ele carregaria a cruz e colocaria no altar se o burrinho dele sobrevivesse. E aí, como o burrinho dele sobreviveu, ele realmente foi fazer isso. E aí o Dias Gomes, genial como sempre foi, ele escreveu uma história muito concentrada que termina falando de igreja, termina falando de imprensa, termina falando da sociedade. Eu acho uma história, eu acho genial aquilo que ele escreveu. E aí, quando eu estava na faculdade de música... Pagador de Promessas, ele é originalmente, acho que um filme lá da década de 60, não é? Eu acho que... Olha, agora que você está falando do filme, acho que o Glauber Rocha filmou, mas começou com uma peça de teatro do Dias Gomes. Começou com essa peça. Assim. Era uma peça? Bom, mas aí teve o filme do Glauber Rocha, teve a minissérie da Globo, e aí depois teve essa ópera. Foi uma peça, assim, começou com uma peça de teatro lá atrás. E aí teve Ioná Magalhães, que foi a primeira Marli, que foi a minha personagem, eu era prostituta.
A Joana Fon depois, acho que foi no filme, eu não vou lembrar. A Joana Fon foi na minissérie, e aí eu fui na ópera. Assim. A estreia dessa ópera eu cantei. E não foi a primeira vez que eu subi no palco, mas foi a primeira protagonista que eu tive. Assim. Aí antes eu tinha tido alguns projetos, eu cantei em coro no Rio de Janeiro e também em São Paulo, cantei com o coro da USB, mas antes disso, né, antes dessa ópera, assim, eu já tinha cantado com coro, que foi a Companhia Baquiana Brasileira, então acho que foi ali, assim, você está me perguntando como é que a minha carreira no palco começa, foi cantando no coro, e aí eu cantava como mezzo-soprano contralto, e eu era muito jovem, minha voz foi classificada erroneamente, deu muito problema. Mas aí acho que já resolveu, essa parte aí já ficou para o passado. Mas aí, assim, como protagonista mesmo, foi o Pagador de Promessas. E eu acho muito legal hoje olhar para trás e ver que teve uma obra brasileira, sabe, assim, tão inerentemente brasileira, que estava lá na minha história, assim, eu olho para esse projeto assim com muito carinho, sabe, com muita satisfação. E aí, enfim, foi isso na ópera, né? Isso dentro da música. Mas aí, como vocalista de rock, ela começou em 2017 no Brasil. Aí é um plot twist incrível. Pois é, era isso que eu ia falar. Como é que a sua carreira vai do Pagador de Promessas pro Jeff Tate? Só para complementar a informação, até pesquisei aqui, Pagador de Promessas foi talvez o primeiro filme brasileiro indicado ao Oscar. Isso. Ganhou uma palma de ouro em Cannes, inclusive. Isso, Glauber Rocha, isso. É do Anselmo Duarte. Anselmo Duarte. Como é que você foi de O Pagador de Promessas para Jeff Tate? Então, na época, eu cantei com o Jeff em 2017, primeira vez. E no ano antes eu tinha começado a dar aula de canto para cantores de rock. Até então, assim, eu tinha dado aula para gente que queria musical, eu tinha até dado aula para gente que queria cantar rock, assim, mas gente com carreira começou em 2016. E aí eu falo assim, eu dei aula para o Rodrigo Rossi, eu dei aula para o Ricardo Cruz, eu dei aula para o Bruno Suter. E hoje a minha aluna é a Odete Salgado, que é a vocalista da Lumnia, entre outros, assim, mas de galera com carreira, assim, foram esses, né? E naquela época eu estava começando a dar aula, eu estava começando a trabalhar com o Ricardo, e eu trabalhei com o Rodrigo porque eu preparei parte do repertório que ele gravou depois com o Recall, que foi um álbum que ele lançou, que eu acho muito legal, assim. Gente muito boa naquele álbum, acho que ele fez umas músicas incríveis, eu tive a sorte de preparar ele para as gravações, assim, porque a coisa também já estava começando, mas eu falei, não, peraí, ainda tem muita coisa para a gente fazer. E aí, depois de um tempo, o Jeff estava passando pelo Brasil para comemorar os 30 anos do Operation Mindcrime. E aí só isso, né? E ele ia abrir o show do Mr. Big com Operation Mindcrime. Que noite, né, gente? Uau. Que noite, né, gente? Eu adoro pensar que eu não tive que pagar ingresso. Porque quando eu vi aquele cartaz, eu pensei assim, será que eu vou ter dinheiro? E eles iam para o Rio de Janeiro, não foram. Eu fiquei assim, ai, gente, não vou ter dinheiro para isso, que droga, vou perder. E aí, de repente, o universo fez assim, ó, calma, garota, que a gente está aqui com você. E realmente, assim, gente, show do Mr. Big é um acontecimento. E eu já vi muita gente que não gosta tanto do som deles, mas que quando foi ver eles no palco, fez assim, ó, realmente, desculpa, eles no palco são incríveis, né? Sim. E aí, se imagina, além disso, no início dessa noite, para começar essa noite, tinha o Jeff Tate tocando Operation Mindcrime, assim. E aí eu tive a sorte de estar lá no meio. Mas aí, quando começaram os ensaios, né, já tinham divulgado as datas e tudo, quem tocou teclado nessa noite, e que até hoje toca com o Jeff, é o Bruno Sá, que é tecladista do Rio de Janeiro, que tem uma carreira maravilhosa, assim, é um
um músico incrível, né? Brunosa é um cara incrível, assim. Eu sempre falo para ele que se ele não fosse um amor, ele ia ser um nojo, porque o cara tocou com o Trans-Siberian Orchestra, o cara é multi-instrumentista, sabe? Um cara que eu realmente gosto muito. Tive a sorte de encontrar com ele ano passado, assim. E aí ele estava tocando The Mission. E ele estava estudando The Mission, colocou um trechinho no Instagram e eu fui e comentei, cara, essa música é incrível, né? Porque qualquer música que você for pegar dentro do Operation Mindcrime vai ser uma música incrível. É um disco incrível. É um disco incrível. Você põe play e espera acabar. Exatamente. Você não faz nada. No máximo, você aumenta o volume. No máximo. De resto, você não põe shuffle. Ele já foi feito à perfeição. E aí ele falou, então você gosta? Eu falei, pô, adoro, cara. Esse foi um dos álbuns que eu mais escutei na vida. E realmente foi. E aí ele falou, então, a gente tá precisando de uma voz feminina. Você faria? Eu, lógico. Tá bom. Pode ser. Eu até, então, nunca tinha cantado com microfone ao vivo. Até então, eu só estava fazendo repertório erudito. Mas quando me perguntam se eu sou capaz de cantar aquilo, eu falei, sim. Depois que eu disse assim, eu falei, cara, e agora? O que eu faço? Eu falei, bom, eu pensei para mim mesmo, vai dar teu jeito. Você vai dar teu jeito, né? Eu ainda me olhei no espelho e falei assim, você conhece alguma professora de canto que dá aula para cantores de rock, Marília? E aí, Marília, o que a gente faz? Senta e vai estudar. E foi realmente isso que eu fiz, assim. Fui debulhando aquilo, estudei aquilo de verdade, assim, por mais que eu já conhecesse. Mas eu queria ter certeza do que eu estava construindo ali. E aí cantei com ele, passei 2 dias, né, foram 2 dias, foram 2 datas naquela época, foi 19 de agosto e 20 de agosto. 19 foi São Paulo, 20 foi BH. E eu voltei para casa, eu ainda não tinha sido, eu já tinha, gente. Eu já tinha feito a prova para o mestrado, acho que eu estava esperando a resposta. Não estava não, já tinha saído a resposta do mestrado, que aí mais tarde naquele ano eu ia me mudar, vir aqui para Portugal. E aí eu fiquei assim, gente, acabou, né? Tipo, caiu esse raio na minha cabeça e raio nunca mais vai cair de novo. E paciência, eu voltei assim de BH dentro do ônibus, chorando, vendo vidro. No Operation Mindcrime, assim, 3 vezes, porque de BH para o Rio de Janeiro, o ônibus pega um desvio, assim, um atalho por Tóquio, sabe? Então, uma viagem que não acaba nunca. Você vai ficando velho dentro do ônibus, assim, uma coisa tão mais próxima. Mas Rio de Janeiro e São Paulo e Minas Gerais não eram do lado do outro. Por que está indo lá no Acre para fazer? Essa é uma viagem longuíssima. E eu dentro do ônibus, assim, chorando, ouvindo, eu falei, cara, isso nunca mais vai acontecer na minha vida, porque eu estou indo fazer mestrado, estou saindo do país e tudo. E aí que não, e aí que eu estava, graças a Deus, eu estava muito enganada. E, assim, é engraçado até, Manuel, porque isso foi 2017, né? De lá para cá, eu tive muito mais reverberação e muito mais atenção na minha carreira cantando rock do que cantando ópera. Assim, no tempo que eu estava assim, dedicado exclusivamente à ópera, tudo, as coisas demoraram muito mais a acontecer do que elas terminaram acontecendo cantando rock, assim. Isso eu acho muito curioso. E foi aí que eu olhei e falei assim, cara, eu acho que eu tenho que reconhecer que eu tenho um caminho aqui, né? Eu olhando para trás, assim, agora já tem bastante tempo tal, e os últimos acontecimentos desde o ano passado para cá foram bem impressionantes, até que eu termino dentro do estúdio gravando um material meu, né? E eu comecei a olhar e falei assim, cara, eu acho que o Jeff foi, assim, Deus ex machina, sabe? Aparecendo, assim, né? Cortando o céu e aparecendo, assim, no meio da cena para olhar para mim e falar, você tem uma trajetória que você está ignorando. Eu, de verdade, encaro dessa forma, assim, tudo que aconteceu. Existia uma coisa que eu também tinha que fazer, eu continuo cantando ópera, mas existe uma coisa que eu também tinha que fazer que eu estava ignorando. E que parar de ignorar isso mudou tudo na minha vida, assim, mudou tudo, tanto externamente quanto internamente, assim.
em algum momento, ver que o Jeff Tate falava que, pô, a Marília é incrível, ela vai chegar e vocês vão ver, ela é incrível. E aí vinham os outros da banda assim me conhecendo, tipo o Dario Parente, que é da Headless, que também está tocando com o Jeff agora. Quando ele me conheceu, ele olhou para mim, então você que é a Marília? Oi, Dario, tudo bem? Sou eu, prazer e tudo. Ele falou, a gente estava doido para você chegar. É? Que legal, cheguei. Ele falou, porque o Jeff falou maravilhas de você, a gente está aqui curioso. Aqui... Isso, Manuel, isso foi assim, acho que 2018. Então eu cantei com o Jeff, achei que, sabe, assim, acabou, e eles me chamaram no ano seguinte, 2018, eu fiquei super feliz, e aí, de repente, eu chegando, eu me dou com aquele comentário do Dario falando isso, assim, eu fiquei, meu Deus do céu, sabe, eu fiquei tão desconcertada com aquilo, e primeira vez que eu vi o Jeff cantando, acho que eu devia ter 16 ou 17 anos, ao vivo, no Rio de Janeiro. E durante muito tempo, dando aula, eu passava a escutar Queensryche, escutar Jeff Tate cantando para os meus alunos. E aí, de repente, quando o Jeff vira para as outras pessoas, para os outros membros da banda e fala assim, a Marília é incrível, aquilo foi uma coisa assim que, sei lá, 15 anos de terapia não teria resolvido. Então foi uma coisa muito significativa para mim, eu colocou numa perspectiva muito diferente de como as coisas tinham acontecido até então, e mudou muito, sabe, assim, minha cabeça, me colocou olhando para outras coisas. Então, de verdade, assim, Jeff para mim é Deus ex machina, sabe, na minha vida. Que incrível. Marília, recentemente, como você falou, você participou do Amplifica, e foi muito bacana a participação com o Bill Hudson, rolaram umas jams, uns improvisos ali que foram bem bacanas. E você também recentemente dividiu o palco com Angra. Isso. Você cantou Black Widow's Web com o Fábio Leone, foi bem legal. Então eu queria saber como é que é a sua relação com o Angra e como é que foram as experiências de participar tanto do Amplifica como dividir o palco com o Angra. Olha, foi... Eu vou repetir uma resposta que eu dei numa entrevista no passado, assim, me comportei muito bem. Eu me comportei, eu não gritei, eu não esperneei, eu não chorei, eu não arranquei os cabelos pela raiz, porque eu acho até que eu escuto o Angra antes de escutar Queensryche. Acho que eu comecei pelo Angra para depois chegar no Queensryche. André Matos, para mim, foi dos grandes ídolos, é dos grandes ídolos da minha vida. E foi uma coisa que eu, inclusive, falei para o Rafa, assim, quando vocês lançaram o Holy Land, vocês mudaram tudo. E quando eu escutei o Holy Land, aquilo explodiu a minha cabeça, explodiu os meus ouvidos. E outra coisa, Manuel, o meu pai, ele foi aluno do mestre Pachinha, que foi um dos mestres mais históricos dentro da capoeira do Brasil. E quando eu era criança, eu tinha um berimbau em casa, porque eu também lutei capoeira quando eu era criança. Então você imagina, de repente, você coloca um álbum de rock e tem um berimbau tocando ali, eu fico... Sabe, assim, para mim aquilo foi muito forte. E aí, quando surgiu o convite do Angra, eu fiquei anestesiada, assim, eu fico completamente dissociada, assim, vamos lá. E eu tô sempre me falando, você vai ficar emocionada amanhã. Você vai ficar... Hoje não. Ai, mas olha quem tá ali. Não, você vai ficar emocionada amanhã. O que é que você tem que fazer? Faz o seu trabalho, amanhã você fica emocionada. E subir no palco com o Angra, se de repente olhar para o lado, tava o Rafa. Foi assim... Foi achar um caminho do guerreiro, assim, muito forte dentro de mim, sabe? E eu já conheci o Felipe, né? Porque a primeira vez que eu cantei com o Jeff, o baixista era o Felipe, que também eu olhei e falei, caraca, o Felipe Andreoli, eu sou ótima em fingir costume. Eu gosto tanto de você, mas parece assim que eu tô assim, tomando um café. Eu gosto tanto do seu trabalho, mas na verdade eu tô assim, segurando a emoção por dentro, sabe? E aí, assim, nesse dia, inclusive, já que você perguntou sobre isso, nesse dia, inclusive, aconteceu uma com o Angra, da primeira vez com o Angra, assim, cantando com o Angra, foi ano passado aqui em Lisboa. Foi na segunda data, e esse ano vai acontecer de novo.
o Angra vem aqui, divulga a data, não demora muito, a data está sold out. Então, eles tiveram que abrir uma outra data. Eu fui na primeira data, fui lá, cumprimentei eles, assim, aí eles me deram um abraço. Você está por aqui, não sei o que e tal. Vai estar aí amanhã? Eu falei, se vocês quiserem que eu venha, eu venho. O Marcelo até falou, pouco caso? gente, mas é assim. É só vocês quererem vir que eu tô aqui. Não tem pouco caso, não. Pelo contrário, sabe? É não negociável. Vocês me chamam, eu venho. E aí o Rafa vira para mim e fala assim, você sabe cantar Black Widows Web? Eu falei, sei, eu preciso ver a letra, mas... Ainda falei assim, a parte da Sandy eu resolvi em 5 minutos. Da Alissa, meia hora. Aí ele virou e falou, vem amanhã para cantar. Eu falei, venho. Tá bom. Assim, tá bom. Aí eu virei e falei assim, traje, como é que eu venho vestido dele? Pode vir assim. Eu fiz assim, ó. Não, querido. Não, querido. Você não me coloca em cima do palco com a roupa que eu venho ver vocês. Você não faz isso comigo. Ele, então vem como você quiser. Eu falei, era isso que eu queria escutar. Então tá bom, até amanhã a gente... Aí, cheguei em casa, eu tava dentro do táxi assim, né? Liguei pro meu marido, assim, eu falei, eu tô chegando em casa. Aí ele, tá tudo bem? Ele achou que, sei lá, o cara do Uber tinha feito alguma coisa. Eu falei, não, que amanhã eu vou ter que cantar com o Angra. Aí no dia seguinte, eu dormi meio assim, tá bom. Nada de ficar com insônia, vai dormir, vai descansar, amanhã acorda, vocaliza, bebe água, nebuliza, não sei o quê, prepara a bolsa, tava super preparado. E aí, nesses 2 dias, assim, foi uma das coisas mais legais da minha vida, Manuel, porque eu sentei e troquei uma ideia com o Fábio. Eu já conheci o Fábio de antes, mas sentar com o Fábio e ter uma troca, aqueles papos de cantor. Você toca guitarra, você toca baixo. Você sabe quando os instrumentistas se juntam, eles vão falar das pedaleiras, sim, claro, das cordas, mas você acha essa afinação boa? Depende que eu vou tocar, não sei o que, é porque eu gosto disso. Mas a minha ação da guitarra tá não sei o que, tá. Eu consegui ter um papo desse com o Fábio, em que a gente foi falar de voz, em que e ele foi falar de professor que ele teve na Itália, e aí eu perguntei, Fábio, curiosidade minha, que repertório que ele passou para você? Ele passou um repertório assim, assado. Caraca, era exatamente isso que eu achava que a tua voz ia fazer, Fábio. E exatamente isso que eu acho que a tua voz é na ópera, assim, tenor, assim, E foi esse papo maravilhoso, assim, que eu cheguei em casa, tipo, lógico que a noite tinha valido por tudo, mas você ter essa troca com um cara que se respeita tanto, com um cara tão notável no que faz, que é o Fábio, sabe, assim, além de tudo, tô falando assim, além de tudo, assim, eu pessoalmente, é lógico que a gente vai lá e faz as coisas e sai super, super iluminada e super transformada, mas se sentar e trocar essa ideia com um cara que é um ídolo, que é uma referência e que te tratou feito uma colega, foi assim... Depois que passou, demorou uns 3 dias para minha bola baixar, porque eu ainda não tinha entendido. Eu passo pelas coisas, eu demoro para entender, minha cabeça demora para processar. Eu entro ali num estado de o que eu preciso fazer e tal. Depois que passa, aí a bola começa a baixar, sabe? E aí, depois que, sei lá, uns 3, 4 dias depois, assim, eu tive uma crise de choro muito forte em casa, porque eu vi as fotos, e aí eu vi as pessoas vindo falar comigo, e tudo bem. E no Amplifica, na entrevista do Amplifica, foi muito por aí também, que foi um dia muito inacreditável para mim. O Bill é um cara que, várias vezes, dando entrevista, as pessoas terminavam mencionando o Bill como uma... porque tem você aí no exterior, e tem o Bill também, né? Eu falo, o Bill é um cara tão incrível, velho. O Bill é um cara que tem uma trajetória tão incrível, das coisas que... Tocou no Trans-Siberian, toca com a Doro, é um guitarrista tão genial, e eu acho que um cara assim já está tão longe, e as pessoas colocam os nossos nomes um do lado do outro, eu fico assim, sabe, puxa, obrigada, ai, que ótimo. E aí o Rafa termina me chamando para esse papo, assim, porque era isso que ele queria fazer, brasileiros no exterior, com carreira no rock, eu fiquei assim, ai, tá bom, obrigada. Eu acho os dois, assim, tão grandiosos, tão gigantescos, eu falo, mas vocês querem que eu sente aqui no meio dos dois? Eu sento, né? Eu sento que eu não falo não, mas obrigada, assim. E aí, para completar, naquele dia, quando a gente fez a entrevista, foi ótima,
teve esse improviso que eu já prometi, eu aproveito aqui no Imagens para prometer de novo também. Eu vou escrever a letra do improviso que a gente fez. Opa! Eu vou transformar aquilo, eu vou escrever a letra. Então, se em algum momento Rafa quiser gravar, Bill quiser gravar, a letra vai estar pronta, sabe? E aí quem ouvir isso também vai lá cobrar deles e cobrar de mim, porque eu só às vezes sou meio sem vergonha, eu prometo, esqueço. Me cobrem, por favor, me cobrem. E aí, além de tudo, ter esse dia incrível, conhecer o Bill. O Bill é um cara fofo e adorável e genial e sensacional e gente finíssima. E aí depois eu estou lá no estúdio e entra o Edson Cordeiro. Uau! Uau! Gente, Edson Cordeiro é o Edson Cordeiro, cara. Tipo, eu sou de uma geração que viu ele no Fantástico. De novo, não façam conta. Mas eu sou de uma geração que viu ele no Fantástico. Como uma voz, além de prodigiosa. Nossa. Como uma voz, assim, surreal. E um cara que, além de ser essa voz, ele também estava propondo outras escutas pra gente. Ele cantou A Rainha da Noite, enquanto a Cássia estava cantando Satisfaction. É um cara que quebrou também, sabe assim, essas fronteiras, essas caixinhas do que a gente imaginava. Ele fez isso na carreira dele. E, além de tudo, ele é um amor de pessoa. Edson entrou no estúdio, todo mundo encantado com ele, todo mundo, assim, olhando para ele, fascinado, porque ele, quando sobe, que canta no palco, a gente fica, assim, hipnotizado pelo que ele faz, essa luz é dele, não é um produto que ele coloca para subir no palco, é dele o tempo inteiro. E ele me tratou com tanto carinho. E virou para mim e falou assim, qual é seu nome? Marília Zangrande. Ah, tá, peraí. E começou a me seguir no Instagram, assim, que eu... Nossa! Gente, desculpa, eu estou dando o meu melhor para ficar emocionada só amanhã. Vocês podem cortar. Se eu quebrar, a culpa é de vocês, sabe assim? Então foi esse dia, Manuel, e nem sei se estou respondendo a outra pergunta, assim, mas foram experiências muito transformadoras, sabe? Foram experiências muito transformadoras que eu termino várias vezes tentando mudar a perspectiva, tentando sair de mim e olhar por fora para conseguir me enxergar. É um mecanismo que eu criei na vida, assim, para ver se eu conseguia desviar um pouco essa minha síndrome de impostor, que todos temos, né? Mas quando eu me vi assim, falei, cara, tipo, olha quem é que está colocando, olha quem está colocando quem do meu lado, sabe? Olha a Rafael colocando Bill Hudson do meu lado. E olha, tipo, Edson Cordeiro, que me chamou, e aí o Edson, inclusive, no episódio dele do Amplifica, ele me chamou para entrar e para cantarolar com ele a Barca Roller. E gravou, e eu assim, gente, cara, será que é real? Eu lembro até, tem uma outra história. Primeira vez que eu cantei com o Jeff, colocar essa história aqui, porque eu acho essa história, eu conto, as pessoas se divertem tanto com essa história, é uma história que eu acho tão, tão legal, assim. Primeira vez que eu cantei com o Jeff, a gente estava abrindo para o Mr. Big. E aí, no final do segundo show, eu fiquei olhando para o Billy Sheehan, assim, eu falei, cara, eu tenho que falar com esse sujeito. O cara passando na minha frente, conversando com os fãs, eu falei, como é que eu chego nesse... A gente não quer assim, ai, Billy Sheehan, não, como é que eu chego a se assustar, né? Aí tive lá uma troca com ele e tal, ofereci cerveja, ele aceitou. Aí ele disse que eu era um amor. Eu falei, não, eu só levo cerveja muito a sério. Aí ele falou, a gente pode ser amigo. Eu falei, mas eu acabei de dar a minha cerveja, cara. Isso, sabe assim, não dá para ser maior do que isso. A gente dá uma gargalhada e tal. E aí, no final, assim, pessoal, já encerrando tudo, eu virei para ele e falei, cara, parabéns. Porque, além de tudo, eu acredito de verdade que todo mundo é colega. Subiu no palco, a gente é colega. Por mais respeito que eu tenho pela pessoa, eu sei que é um colega, então eu vou lá como colega, sabe? Parabéns pela tua performance, foi incrível. E foi, não estava exagerando. Aí ele virou para mim e falou assim, obrigado, vocês também. You, né? You pode ser eu, pode ser todo mundo. Eu falei, obrigado, Billy, que bom que você gostou. A banda realmente estava
estava incrível, né? Ele virou para mim e falou assim, não tô falando só da banda, não, tô falando de você. O que você fez foi muito bom. Eu, poxa, obrigada, né? Billy Sheehan, cara, obrigada, Billy, que isso, nossa, obrigada mesmo, né? Tô muito maquiada, não quero chorar aqui, obrigada. Eu falei, olha, assim, nossa, Billy, obrigada, significa muito, porque eu sou cantora lírica, na verdade. E isso, para mim, é muito novo, e ouvir isso de você, para mim, significa muito. Aí ele virou para mim e falou, eu sei que você é cantora lírica, eu vi você cantando antes do show, porque a Susan Tate tinha virado para mim e falado assim, a gente quer escutar uma coisa bonita, antes do show. Aí eu cantei Handel, que era uma coisa que eu cantava muito na época, assim. E, né, eu falei, caramba, eu cantando Handel aqui para Jeff Tate dentro do camarim, né? Tive assim, que me centrar muito para conseguir chegar até o final. E aí o Billy Sheehan escutou isso do camarim dele. E aí ele virou para mim e falou... Aí ele vira para mim e fala assim... eu falei, eu escutei você cantando. Aí eu fiz assim, você ouviu, né? Ele falou para mim, eu olhei para o meu shitty bass no meu colo e fiz... Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, não. Falei, para com isso, né? Get out of here. Tipo, para com isso. Não me... o Billy Sheehan. Aí ele virou para mim e falou, mas eu não faço o que você faz. Tudo que eu tenho é o meu baixo, o que você faz é mágica. Manuel, até hoje, quando eu lembro disso, assim, eu fico abalada. E ele saiu, eu olhei para a cara dele e fiz assim, ó, is this real life? Isso aqui é vida real. Ele deu um beijo na testa, me deu boa noite e saiu. Eu fiquei assim, ó. Aí, de repente, o Felipe passou. O Felipe, vem cá. O Felipe, oi. Eu falei, você não sabe o que eu escutei. Aí eu contei isso pro Felipe. O Felipe, Billy Sheehan falou isso pra você. Eu sabia que você ia entender. Eu sabia que você ia entender essa dimensão, cara. Billy Sheehan falou isso pra mim. Sabe, assim... E aí eu tive que falar com o Felipe, que eu sabia que o Felipe ia entender a dimensão de ver aquilo do Billy Sheehan. E de verdade, Manuel, essas coisas me transformaram, sabe? Essas coisas foram coisas assim que eu passei, e aí, respondendo tudo, o Amplifica, a experiência do Amplifica, a experiência de cantar com o Angra, essa fala do Billy, a experiência de cantar com o Jeff, foram coisas que eu olhei para mim mesma e falei, acho que eu tenho que seguir. Eu só acho que eu tenho que seguir nesse caminho. Porque, infelizmente, a gente ser artista e fazer arte é lidar com dúvidas gigantescas. E, em muitos casos, muito pouco apoio. Sabe? E eu, durante muito tempo, lidei com dúvidas gigantescas na minha cabeça, que eu ficava, será que era isso mesmo que eu tinha que estar fazendo? Porque as coisas não aconteciam. Eu não vou nem falar que elas não aconteciam como eu queria que elas acontecessem. Elas não aconteciam. E aí eu escutava muita crítica, e eu não tinha apoio. Eu ficava, será que eu devia estar aqui? E aí, de repente, eu fui resistir, e me deparo com essas situações. E eu olho e falo, acho que eu tenho que confiar, né? Acho que eu tenho que confiar que realmente existe um caminho aqui para mim. Tanto que eu estou lidando com essas coisas. Dessa forma que eu encaro. Que incrível. Marília, é o seguinte. Para finalizar, o que o fã que está te assistindo pode esperar da Marília Zangrande para o futuro? Eu sei dizer. Olha, para o futuro, eu de verdade quero... A única coisa que eu quero fazer é continuar criando. Eu quero cada vez mais escrever minhas músicas, eu quero cada vez mais poder subir. Palco é sempre um lugar onde eu me realizo muito, assim. Eu amo escrever, eu amo compor, eu amo dar aula, mas subir no palco, para mim, assim, é uma grande alegria. Então, eu de verdade quero cada vez mais subir no palco e quero cada vez mais criar, quero cada vez mais fazer mais música. Eu tenho ideia para livro, eu tenho ideia para história em quadrinho. Eu sou meio complicada, mano. Minha cabeça é um lugar meio complicado, porque eu acerto o dedinho assim no portal da porta, caem 8 ideias, assim, sabe? Quando eu viro pro meu marido assim, amor, tive uma ideia, ele fala, jura? Você? Meu Deus, quem diria? Você tendo ideia. Eu tenho ideia para tudo o tempo inteiro. Eu assisto um filme e falo, podia escrever um livro assim. E eu vou estruturando aquele negócio. É terrível. É um desespero. A única coisa que eu quero é colocar essas coisas para fora.
achar um meio para elas existirem, assim. E, sei lá, eu acho que eu me cerco de boas referências, sabe? Porque tudo para mim é muito interessante. Eu tenho esse problema. Tudo para mim é muito interessante. Tudo para mim é muito fascinante. Cinema, quadrinho, fotografia. Agora eu estou fazendo aulas de foto, porque também eu quero fazer videoclipe esse ano para o The Shadow Works. E quero voltar para o estúdio, porque foi tão bom estar no estúdio. Foi uma experiência tão cósmica o que a gente fez no estúdio, sabe? Que eu sei que eu preciso voltar para lá, eu preciso produzir mais e quero poder, inclusive, fazer o suficiente para poder subir no palco e levar um show meu. Porque cantar com o Jeff sempre foi um privilégio, cantei com o Jeff mais de 20 vezes, eu nunca esqueci que subir no palco com ele era um privilégio, e eu aprendi muito. Mas em algum momento eu olhei e falei assim, cara, uma música só por noite é muito pouco. É muito pouco. Uma vez eu até brinquei com a Susan, falei assim, tá vendo essa sombra, que esse glitter todo? Esse glitter ainda fica aqui pelo menos até amanhã. Então eu tô passando um glitter que vai ficar até amanhã para cantar só uma música. Então, o que eu quero de verdade é isso, sabe? O que eu quero cada vez é produzir mais e também, assim, honrar toda essa atenção, honrar todo esse apoio que eu estou recebendo dos seguidores, de pessoas como você também, Manuel, que está aqui me recebendo, né, e me dando esse espaço maravilhoso para poder falar do meu trabalho. Eu quero cada vez mais ter coisa para falar, eu quero cada vez mais trazer coisas novas para as pessoas. Muito bom. Pessoal, assim a gente termina a nossa entrevista com a Marília Zangrandi. Ela que é uma cantora incrível, que em breve está lançando seu EP aí, então fiquem atentos, sigam ela nas redes sociais. Marília, quero agradecer imensamente pela aula que você deu aqui a respeito de performance, de voz e, enfim, de como ter uma carreira incrível, assim. Você ganhou minha admiração, eu já te achava uma cantora incrível, agora eu te acho uma pessoa incrível. Parabéns. Mano, obrigada, sempre se você quiser deixar um último recado para nossa audiência. Me cobrem a letra, gente. Me cobrem a letra do episódio do Amplifica, me cobrem mesmo, me cobrem feio, assim. E aí, Marília, falou isso só para parecer legal? Cobrem mesmo, sabe? Cobrem como um hater cobraria. Brincadeira. Mas cobrem que não está esquecido. Eu estou aqui achando os caminhos, mas se vocês cobrarem, eu sei que vem mais rápido. E vamos ficar em contato, porque acho que ser artista é uma coisa meio complicada, né, Manuel? A gente precisa olhar para a gente precisa construir a nossa autenticidade, a gente precisa construir a nossa identidade, a gente precisa refinar e perceber que as coisas sempre vão passar pela gente, mas sem o público, sem as outras pessoas, a gente não está fazendo grandes coisas. E às vezes essa coisa demora muito, né? Van Gogh, por exemplo, pintou os quadros dele, morreu, e aí depois virou um dos grandes pintores da humanidade. Às vezes essa relação demora para ser construída, mas a verdade é que sem ela a gente não consegue muito espaço para validar o nosso trabalho. Isso é uma relação, isso é um paradoxo um tanto quanto ingrato, assim, de ser artista. Mas eu de verdade acredito também que tudo perpassa o público, sabe, assim, o público não é o objetivo, mas sem o público a gente não está fazendo grandes coisas. Então, é isso. Obrigada por todo mundo que se deu o trabalho de escutar essa entrevista. Obrigada a todo mundo que já está seguindo Imagens e contribuindo, né? Porque eu acho também que espaços como o teu, Manuel, são super importantes para a gente dentro do cenário brasileiro, porque a gente não se dá conta da grandeza do cenário rock brasileiro. Eu acho que espaços como o teu assim, são super necessários. Obrigada também pelo teu trabalho. Eu que agradeço. Se vocês gostaram da entrevista, por favor, deixem um like, não se esqueçam de se inscrever no canal, ative as notificações, nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o trabalho do canal via Pix e considere se tornar membro do canal. Aguardem as próximas entrevistas, sigam a Marília nas redes sociais e cobrem a letra dela, por favor. E aguardem as próximas entrevistas. Falou!